Como engordar sem fazer a utilização do deixa-corte, Mama Tem Fome, Nutrilin e outros estimulantes de apetite por aí fora. Tudo começou quando eu postei este vídeo aqui. Eu sei que você faz a utilização, onde eu falei especificamente sobre as consequências que tem sobre a utilização excessiva do deixa-corte ou então dexametasona, Mama Tem Fome, C4 e outros estimulantes de apetite por aí. A pedido de muitos seguidores meus, pediram com que eu então fizesse um vídeo a falar especificamente sobre como ganhar peso corporal ou como engordar de forma saudável sem fazer a utilização desses medicamentos. Eu sou o enfermeiro João Bervelino. Se você quer engordar ou quer ganhar peso corporal de forma saudável sem utilizar este medicamento, então este vídeo é especificamente para você. Então se liga na vinheta. Ganhar peso corporal hoje em dia tem se caracterizado como sendo um elemento bastante atormentador por muitos, Onde muitos desses indivíduos e essas mulheres fazem a utilização desses medicamentos ou recorrem à utilização de fármacos para poder ter ou ganhar um peso corporal, mas só que muitas dessas fazem a utilização de mesma de forma inadequada. A obesidade muitas das vezes tem sido caracterizado como sendo um problema de saúde pública em muitos países de referência, como no caso de Estados Unidos de América, Brasil e outros países. De tal forma que engordar ou a obesidade tem sido um problema de saúde pública, a magreza excessiva também pode ser um problema para a tua saúde ou pode ser um fator de risco para que você desenvolva outros problemas de saúde. Daí então a necessidade de muitas pessoas poderem então ganhar um pouco de peso ou engordar um pouco para evitar também certos outros problemas de saúde. E outros também que têm peso excessivo têm que perder para poder então estabilizar o seu estado de saúde. Geralmente, para que tu possas ganhar peso, ou seja, engordar ou então emagrecer, tudo funciona como se fosse uma fórmula básica. Sempre que nós precisamos emagrecer, nós temos que perder mais calorias em relação do que a gente ingere. Se a gente quiser engordar, isso funciona de forma inversa. Nós temos que ingerir mais caloria em relação do que a gente perde, ok? Então, hoje eu vou mostrar para vocês 6 dicas básicas de como é que você deve engordar de forma saudável sem recorrer à utilização desses medicamentos, no caso de C4, dexametasona, deixa-corte, Mama Tem Fome e por aí fora. Então, vamos logo à primeira dica. A primeira dica consiste em alimentar-se de forma frequente ou de forma fracionada, ou seja, você precisa aumentar a ingestão de alimentos ao longo do dia. Se você porventura tem hábito de comer apenas uma vez por dia, esquece, meu amigo, esta função de engordar não é para ti. Implica dizer que você deve aumentar no teu dia a dia a quantidade de alimentação. Você deve comer pelo menos 3 a 4 vezes por dia. No caso, você deve matar chá, você deve almoçar e você deve jantar necessariamente, sem esquecer alguns outros elementos, as pequenas merendas que nós vamos indo incluindo ao longo da nossa alimentação ao longo do dia. Implica dizer, evite ficar de estômago vazio se você realmente quer ganhar um peso corporal. Obviamente que tipo de alimentação vai poder constar ou influenciar bastante, mas eu vou poder dizer para vocês quais alimentos vocês devem comer ao longo do dia. O segundo elemento ou a segunda dica que você deve fazer para engordar é o que? É reduzir a quantidade ou a prática de exercícios físicos muito esforçado. Por quê? O nosso objetivo para a gente ganhar peso ou engordar é conservar mais calorias ao nível do nosso organismo. E se você tiver a prática de fazer muitos exercícios físicos de forma ativa ou de forma muito esforçada, obviamente você terá a probabilidade de perder mais caloria, que seriam as calorias necessárias para você então ganhar uma massa de peso corporal. Se você é praticante de esportes muito ativo, como no caso de atletismo, ok? Praticadores de fisiculturismo e outras atividades físicas muito forçadas, obviamente que você deve regularizar, as práticas dessas atividades físicas para que você então evite perder muita caloria. E calorias esta que poderia ser benéfico para tu engordares. A terceira dica é fazer exercícios físicos de forma específica. Atenção,
específica implica dizer que você deve trabalhar mais os teus músculos, porque quanto mais você trabalhar os teus músculos, você vai poder então fazer com que tenhas mais peso corporal. Você desenvolve o teu músculo, você vai ter mais peso ao nível do teu corpo, porque os músculos estarão desenvolvidos. E enquanto isso também, a prática de exercícios físicos aumenta ou estimula o centro da fome para que tu possa então ter aí mais apetite. Então, quanto mais exercícios físicos você fazer, mais apetite tu terás. Implica dizer que já não será necessário tomar um C4 para ter apetite. Exercício específico. Bem, a quarta dica para que você possa então engordar é escolher alimentos ricos em nutrientes. Nutrientes específicos no caso de proteínas e carboidratos. Muitas pessoas comem e descomem, mas de certa forma os alimentos que eles comem não têm nutrientes necessários que podem então fazer com que você ganhe peso ou você engorda. Implica dizer que você deve investir mais em alimentos ricos em proteínas e carboidratos. Para quem não conhece, carboidratos são as fontes de energias, para o funcionamento do nosso organismo. E essas fontes de energia são as famosas então calorias, e são as mesmas calorias que você precisa para poder então engordar ou ganhar peso corporal. Existem alimentos que são muito ricos em proteínas que você poderia optar em passar a alimentar-se, como no caso de carnes. A maior parte das carnes que a gente consome contém proteínas específicas para nós. Invista em comer mais cereais, ok? Existem papas específicas à base de cereais que poderiam ser benéficos para você então ganhar mais peso corporal, ok? Invista também em outros elementos, como no caso de abacate e outras frutas excessivas, que eu vou poder então deixar bem no final desse vídeo, que você poderia seguir para poder então ganhar mais peso corporal. E a quinta dica que você poderia fazer para ganhar peso corporal é simplesmente incluir mais, algumas calorias benéficas na tua alimentação. Calorias essas que nós chamamos de gorduras saturadas. Implica dizer, invista mais em azeites, invista mais em queijos, manteigas e outros elementos que são feitos à base de óleos de vegetais, acabam também ser bastante benéficas para que tu então possas ganhar peso ou então engordar. E deve-se ter uma atenção, ingerir gorduras em pequenas quantidades ou simplesmente de forma moderada. Por quê? Porque o consumo excessivo dessas gorduras ou de forma exagerada poderá então levar na produção de colesterol ruim e poderá te causar outros problemas de saúde se você realmente não tiver controle. Lembrando que você deve consumir no máximo cerca de 300 a 400 calorias por dia para você então ganhar um bom peso corporal. Ou seja, a sexta dica que você precisa, obviamente, é dormir. Se você quiser engordar, você deve investir no sono, porque é durante o sono aonde todos esses nutrientes vão ser absorvidas. Dormir pelo menos 8 horas de tempo ao longo do dia. Isso, de certa forma, ajuda o teu organismo a se restabelecer e permitir com que todos esses nutrientes possam então ser absorvidos ao longo do dia. Se você gostou desta dica, eu sou o enfermeiro João Barvelino, clica aqui e fica atento lá no final do vídeo. Eu vou postar alguns alimentos que você pode comer para engordar de forma saudável. Estamos juntos, amigo, e beijo para você.